Olá, amigos do grupo de estudo dos Fundamentos da Doutrina Espírita. Vamos dar continuidade ao assunto reencarnação, abordando hoje a visão espírita. Quando nós falamos a respeito da reencarnação na visão espírita, nós temos diversos aspectos a serem abordados. Inicialmente, a reencarnação tem como finalidade o melhoramento progressivo do indivíduo, fazendo com que ele se torne melhor. A par disso, temos também que a reencarnação é um processo educativo, através das diferentes provas pelas quais o espírito passa, promovendo assim a sua melhoria, o seu aperfeiçoamento. Sendo provado, ele mostra que está apto a passar por determinadas situações. Mas, além de ser um processo educativo, a reencarnação é também um processo de justiça divina, porque quando o indivíduo tem expiações de coisas do passado que devem ser reparadas, a reencarnação é a justa ocasião em que os erros do passado são consertados numa encarnação mais recente. A reencarnação também tem uma quantidade que não pode ser numerada. Não é infinita, mas também não é limitada, significando que o indivíduo passa por inúmeras encarnações, o número que seja necessário até que possa atingir o grau de perfeição que se deseja. Além do mais, a reencarnação tem um caráter progressivo, porque o espírito jamais retrocede nas características que já tem adquirido. É assim, por exemplo, que mesmo que reencarne, não perde as suas aptidões artísticas, culturais, intelectuais e mesmo morais. No máximo, pode ficar impedido por uma razão orgânica do próprio organismo de manifestar as suas aptidões, mas jamais a perde. A reencarnação também nos torna mais iguais, porque nós todos podemos encarnar em corpos masculinos ou femininos, em situações sociais de riqueza ou de pobreza, em diferentes etnias, para diferentes culturas, em diferentes países e até mesmo em mundos diversos, o que nos torna mais iguais e nos mostra que, em relação à nossa origem, todos nós já somos filhos de Deus e que, portanto, somos idênticos. Temos a nossa individualidade, mas somos todos iguais. E, por fim, temos também que a reencarnação é agregativa, porque no momento em que nos percebemos como iguais e passamos por diferentes encarnações, conhecendo outras pessoas, outras culturas, outros espíritos encarnados como nós, também nos tornamos mais próximos uns dos outros, cumprindo então a finalidade que está prevista no Evangelho, amarmos uns aos outros. Vamos então agora falar a respeito do planejamento reencarnatório, tal qual nós observamos no capítulo 12 do livro Missionários da Luz. O capítulo 12 trata da visita de André Luiz a um departamento de nosso lar, que é encarregado de planejar as reencarnações futuras. Uma vez que o instrutor Alexandre foi solicitado auxiliar no processo de reencarnação de um espírito chamado Segismundo, a visitação de André Luiz serviria para que ele pudesse obter melhor proveito quando fosse acompanhar as atividades do espírito Alexandre, no auxílio ao processo encarnatório dessa entidade Segismundo. As ilustrações que virão a seguir são de autoria de Rodival Matias, do estúdio Cena e Ação, a quem agradecemos aqui nesse instante. O planejamento, quando nós imaginamos, por exemplo, uma casa, podemos verificar situações muito rústicas, como, por exemplo, as taperas, as malocas indígenas, que utilizam os recursos naturais que estão disponíveis ali naquele momento, madeiras, palha, etc., que são os recursos suficientes para poder proteger a pessoa das intempéries, abrigá-la e servir como a sua moradia. Mas não haverá luxo, não haverá uma divisão interna que caracterize uma casa moderna. Haverá, no máximo, um cômodo de grandes dimensões, onde as pessoas podem colocar as suas redes em um determinado lugar, colocar a sua fogueira para cozinhar os alimentos num outro ponto, mas tudo num único ponto.
Por outro lado, quando nós imaginamos uma casa mais moderna, com a sua funcionalidade de banheiros, suítes, divisão de salas em sala de jantar, sala de TV e assim por diante, nós percebemos que ali existe um melhor aproveitamento do espaço, o que mostra que é fruto de um planejamento que serviu para a execução da tarefa. Isso demonstra que, quando os indivíduos vivem numa base mais rústica, o material que esteja à sua disposição já servirá para atingir os seus propósitos. Quanto mais elaborada for a vida de alguém, maior a necessidade de poder fazer a sua divisão da residência. É claro que não estamos aqui levando em conta as diferenças econômicas, sociais, culturais de cada pessoa. Apenas estamos nos referindo à utilidade das casas quanto à sua disposição, quanto à divisão dos seus cômodos. E isso tem a ver com o nosso objetivo de hoje. André Luiz é levado a um centro de planejamento de reencarnações. Essa instituição é formada por diversos prédios, cercada por diversos jardins, onde o paisagismo é descrito como uma coisa magnífica. Havia ali intensa movimentação de espíritos, tanto os que estavam se preparando para reencarnar, quanto os que estavam ali intercedendo em favor dos primeiros. Eram então pessoas que se movimentavam de um lado para o outro, levando consigo coisas enroladas que eram semelhantes a pergaminhos ou papiros, onde havia ali características muito importantes escritas. Naquele lugar, Alexandre apresenta a André Luiz o amigo Josino, que iria ser o seu guia pelo interior da instituição. Durante a visita, André Luiz toma contato com alguns aspectos relativos à reencarnação. Durante a conversa, Alexandre explica a André Luiz que grande parte das reencarnações do mundo se processam em moldes mais ou menos padronizados, como parte dos processos que fazem parte da evolução, e que uma outra parte obedece a uma programação mais complexa. Neste segundo caso, se enquadram os trabalhadores e os missionários, sendo que os trabalhadores são aqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores, mas que ainda possuem débitos a serem quitados. Estes podem influenciar de alguma forma no seu processo reencarnatório, embora tais alterações nem sempre sejam agradáveis. À medida que o indivíduo evolui, o processo reencarnatório se torna mais complexo, pois é preciso adequar o corpo físico ao trabalho e ao aprendizado definidos para a reencarnação. A hereditariedade fisiológica funciona em todos os seres, mas sofre a influência dos que alcançam qualidades superiores. Forças mais elevadas podem imprimir modificações ao material genético. O auxílio aos espíritos reencarnantes se traduz de duas formas: através da intercessão superior, se o reencarnante possui a razão esclarecida, ou através dos espíritos encarregados do trabalho reencarnacionista na crosta. No caso da reencarnação, ser um esforço puramente evolutivo. André Luiz observa dois modelos que são semelhantes a estátuas, um masculino e outro feminino, e eles revelavam detalhes da fisiologia, da anatomia, da morfologia do corpo físico que nunca tinham sido observados por André Luiz com os olhos que agora ele podia observar no plano espiritual. Nos pavilhões de desenhos havia inúmeros cooperadores que traçavam planos para as reencarnações que necessitavam de aspectos específicos. Eles trabalhavam em grandes projetos, alinhando necessidades, limitações ou benefícios que poderiam servir para melhor colheita e melhor proveito do processo reencarnatório. No planejamento da reencarnação, é feito um criterioso estudo do corpo físico a ser usado. É um verdadeiro trabalho de engenharia, onde servidores com diferentes especialidades participam. O usuário do futuro corpo ou pessoas que lhe são próximas podem participar desse processo. O primeiro projeto de reencarnação a que André Luiz tem acesso é de Silvério, um espírito que iria reencarnar após 15 anos de atividade de auxílio no plano espiritual e tinha como objetivos
reparar erros do passado. Esse espírito estava um tanto hesitante, com receio de contrair novos débitos devido ao esquecimento do passado que se tem durante a reencarnação. Acabou aceitando a sugestão de trazer um defeito físico na perna, a fim de se defender das tentações de natureza inferior, como um antídoto contra a vaidade. Ele teria a possibilidade de viver até 70 anos e havia, para ele, a esperança de que pudesse se tornar um completista. Esse termo é usado nesse capítulo como título para aqueles espíritos que conseguem aproveitar integralmente todas as oportunidades oferecidas pela reencarnação. A situação é rara, uma vez que a grande maioria perde inúmeras possibilidades e desgasta sobremaneira o corpo físico. O completista tem a possibilidade de escolher livremente o corpo da futura reencarnação, optando quase sempre por medidas que diminuam seu magnetismo pessoal, embora se preocupem com a saúde do corpo físico. Um segundo processo a que André Luiz teve acesso era a reencarnação de Anacleta. Anacleta vai reencarnar depois de 40 anos de trabalho em favor de espíritos familiares que estão em desequilíbrio. Pretende recebê-los como filhos, 2 na condição de paralisia e um outro com debilidade mental. E ainda uma filha, também com problemas, mas que deverá auxiliá-la na velhice do corpo. Ela se prepara para reparar o erro de uma outra encarnação, quando permitiu, como mãe, através da falta de disciplina e do excesso de mimos, que os seus filhos não conseguissem enfrentar as lutas da vida. Há também um outro processo que não está ilustrado, de uma outra entidade que deve reencarnar, e que pede para que exista interferência na formação das suas glândulas tireoide e paratireoide, a fim de que o corpo não se apresente harmônico fisicamente, uma vez que a beleza física poderia dificultar as tarefas que ela deveria desempenhar. A glândula tireoide, quando em excesso, provoca um quadro de hipertireoidismo e, portanto, a pessoa torna-se muito magra e com uma fisionomia espantadiça. Quando a tireoide trabalha de maneira precária, trabalhando pouco, configura-se o quadro de um hipotireoidismo, em que a pessoa tem tendências a engordar e desenvolve o papo. Há também um último projeto bastante interessante a que André Luiz tem acesso. Ele observa o modelo do corpo físico apresentado para a reencarnação de Silvério. Há mais de 100 anos, Silvério havia matado um homem a facadas no seu abdômen, e este, após a morte, tornou-se um obsessor do seu assassino, levando gradualmente à sua desencarnação. Após sofrer no plano espiritual, Silvério se reergue moralmente e obtém várias intercessões. No entanto, pela lei de ação e reação, o crime ainda permanece em aberto e a reencarnação dolorosa servirá de pena e reparação. Assim, a solução proposta foi o surgimento de uma úlcera logo que ele chegue à maioridade. Através desse processo, poderá resgatar o seu crime cometido, porque da mesma forma como a outra pessoa morreu com hemorragias na região abdominal, a úlcera poderá causar nele esse tipo de sofrimento, mas, a depender do seu comportamento em vida, esse sofrimento poderá ser abrandado ou agravado. Temos então aqui interessantes casos para o nosso estudo. Na próxima semana, continuaremos o estudo desse livro, falando a respeito da reencarnação de Segismundo, que será de grande proveito para todos. Até lá!